Bom dia, meus irmãos, a paz. Deixa eu me ajeitar rapidamente aqui. Isso. Uma água aqui do meu lado também. Eu sou casado, minha esposa aqui, presente, Brandali. Tenho 2 filhos, um de 24 anos, um de 20 anos, que ficaram com um amigo na Consolação. Não vieram hoje. Para mim é muita alegria poder estar aqui com vocês nesse domingo. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, nasci na Zona Leste de São Paulo, na região do Belém. Eu fui consagrado na Zona Leste de São Paulo e na Zona Leste cresci, conheci minha esposa, me casei. Então, posso dizer que eu sou filho dessa terra chamada São Paulo. Uma cidade cheia de contraste, de desafios, de oportunidades. E dentro de toda essa cidade eu cresci, eu conheci o Senhor Deus. E quando eu o conheci, Ele me chamou. Nós servimos a Deus por 10 anos na Venezuela. Quando Hugo Chávez Frias foi eleito pela primeira vez, eu estava lá. Eu estava lá também quando ele foi tirado do poder, em um golpe desastroso, ilegítimo. Eu estava lá. E depois, hoje, o que a gente vê é uma Venezuela sempre cada vez mais em ruínas, fruto de uma ideologia que na Europa fracassou. Temos ainda vários irmãos que mantêm contato com a gente. Trabalhamos na plantação de 3 igrejas. Meu filho menor nasceu na Venezuela. E até mesmo na Itália nós recebemos visitas de irmãos venezuelanos. A crise e a situação têm se acentuado cada vez mais existindo sempre mais complicações. E o que a gente vê aí hoje é um regime venezuelano se aproximando cada vez mais de um stalinismo soviético, com leis e regras como a recente que foi aprovada, que é o trabalho forçado no campo, na questão da agricultura, para trazer alimento à população. Norma essa que, acredito eu, não vai surtir absolutamente nenhum efeito na real situação que tem vivido o povo venezuelano. Trabalhamos na Itália há 12 anos, depois da Venezuela. Tivemos um tempo no Brasil. E no Brasil, nosso desejo era ir para a Espanha. E a gente nunca foi para a Espanha no sentido de trabalho. Surgiu uma oportunidade na Itália e nós fomos então para a Itália. Trabalhamos os primeiros 5 anos em Torino e atualmente nós estamos numa cidade chamada Legnano. Nós temos um local de culto que foi comprado, um financiamento. Há 1 ano nós temos neste local de culto. E temos 5 famílias dentro da nossa igreja. É uma igreja italiana, é uma igreja internacional. Temos gente de várias nações, temos chinês, temos um irmão africano que entrou na Itália através da Líbia, naquela viagem da morte ali. Os muçulmanos estavam ameaçando ele de morte e ele entrou, está na nossa igreja, fez um pedido de asilo. Temos bolivianos, temos brasileiros, italianos e por aí vai. Creio que ali está... mexicanos, é verdade. Sempre temos tido mexicanos ali conosco. Eu gostaria hoje de pregar. E na minha pregação eu gostaria de chamar a atenção da igreja para aquela ideia de sabor antigo. Quem aqui se lembra daquela comida no fogão de lenha? Daquela comida que você come, comida de roça. Arroz feito no fogão de lenha. Aquelas panelas de ferro de antigamente.
Tem irmãos aqui que estão rindo, não? Tudo isso te retrata ao passado, não é verdade? E você está aí sentado pensando, puxa vida, a minha avó fazia aquela receita de uma forma maravilhosa. Não se faz mais como antigamente. O que significa hoje, partindo dessa linha de pensamento, ser cristão? Porque o cristianismo também é antigo. Vocês que estão aqui presentes devem saber que a nossa fé, ela tem 6.000 anos de existência. Vem dos judeus. O cristianismo tem 2.000 anos de história. E essa expressão sabor antigo, ela é justa ao cristianismo também. Se tem alguma coisa nova por aí, é bom a gente desconfiar. Porque no cristianismo não existe nada novo, doutrina nova, revelação nova. Tem uma trajetória histórica de 2.000 anos. Daí então nós temos aquelas expressões, a importância de credos e confissões. Daí então deve vir à nossa mente alguma coisa tipo assim, mas será que nunca ninguém abordou esse problema antes? Tudo isso deve levar todos nós que estamos aqui hoje como cristãos a essa expressão, sabor antigo. A gente vê então que a experiência de cristianismo hoje parece que não é a mesma experiência de antigamente. Experiência das primeiras gerações. Então a gente vê que a nossa sociedade ela tem passado por transformações sociais, culturais, políticas. Mas será que o cristianismo não pode seguir também a mesma corrente? Em uma ocasião lá na Itália, almoçando com um pastor da igreja Valdese, para vocês terem uma ideia, a igreja Valdese tem 1000 anos de tradição. Muito antes da reforma protestante já existiam os evangélicos, e eles eram os valdeses. Eles têm na história de igreja deles centenas, se não milhares de irmãos que foram queimados vivos. Luta pela liberdade de pensamento, de religião. Valdo vendeu tudo o que tinha para traduzir a Bíblia há 1000 anos. Hoje, almoçando com o pastor Valdez, ele me disse que para que você possa ser um bom pastor, necessariamente você não precisa acreditar em Deus. A ruína chegou. Não existem mais cristãos como antigamente. Hoje, as coisas estão se transformando em insípidas. A comida está está transformando em insípida, sem sabor. Hoje, existe uma forte pressão para se tolerar um cristianismo sem sabor, politicamente correto. E o grande desafio hoje é, podemos recuperar o sabor antigo? Devemos fazê-lo? Eu gostaria de compartilhar com vocês, antes da leitura do texto bíblico, o testemunho de um homem, um filósofo cristão chamado Aristide. No ano 125 da era cristã, Aristide escreveu uma apologia ao imperador romano da época, que se chamava Adriano, em ocasião da sua visita na cidade de Atenas. E ele então apresentou ao imperador romano os cristãos, ele apresentou ao imperador a fé dos cristãos, e ele fez algumas afirmações. Esse filósofo, ele dividiu a humanidade em 4 categorias e classe de homens: bárbaros, gregos, israelitas e cristãos. Ano 125. O cristianismo entrou para fazer parte de uma categoria humana.
4 categorias. Para esse filósofo, ele citou a seguinte expressão na sua carta ao imperador: os cristãos, ele tem nos seus corações a lei de Deus. Eles observam a lei de Deus na esperança do século futuro. Por isso os cristãos não cometem adultério. Por isso os cristãos não cometem fornicação. Por isso os cristãos não dão falso testemunho. Não roubam os depósitos que recebem. Não desejam aquilo que não é justo. Honram padre e madre. Fazem bem ao próximo. Julgam em modo honestamente, não adoram ídolos de forma humana, e tudo aquilo que eles desejam que sejam feito com eles, eles fazem com os demais. As filhas e os filhos são puros, são virgens, fugem da prostituição. Os homens abandonam qualquer união ilícita, qualquer impuridade. E as mulheres são castas. Eles socorrem aquelas pessoas em situações de necessidades. Eles fazem bem ao seu próximo. São doces, são bons, são púdicos, são sinceros, se amam entre si. Não desprezam a viúva, salvam o órfão, dão sem se murmurar. Quando um pobre morre, eles contribuem com o seu funeral. Quando eles vêm a saber que alguém é em situação de perseguição, ou foi colocado na prisão, ou foi condenado pelo nome de Cristo, eles recolhem ofertas. Eles socorrem aquela pessoa que foi colocada em prisão injustamente. Se alguém é escravo, ou se existe um pobre, eles tentam de todos os modos de socorrê-los. Como é possível, meus irmãos, esse modelo de vida? A primeira coisa que nós notamos aqui, segundo esse filósofo chamado Aristide, é que tudo isso é resultado de uma conversão. É resultado de uma transformação em matéria pessoal e social. E tudo isso só é possível quando Jesus ele é Senhor e Salvador. E tudo isso então fazia muita diferença na sociedade. E eu então convido vocês a que nós abramos a Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4 ao versículo 10. Eu creio que no nosso auditório deve ter um irmão que tem uma bela voz. E eu peço que esse irmão se levante e faça a leitura em alto e bom som para que todos nós possamos escutar. É só um, viu, irmão? Não todos. Ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse:
eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires, arruinares e também para edificares e para plantares. Muito obrigado, irmão. Qual é a vocação de Jeremias? No verso 10, nós temos aqui algumas palavras: arrancar, derrubar, destruir, arruinar, edificar e plantar. E a gente se pergunta: derrubar o quê? Reconstruir o quê? E é disso que nós estamos falando hoje. É desse sabor antigo. É desse cristianismo que deve mudar completamente a vida das pessoas. E não as pessoas mudarem aquilo que é definido como cristianismo. A primeira coisa que nós notamos aqui, no contexto de Jeremias, é que a palavra não é humana. No versículo 4, nós já notamos aqui: a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo. Jeremias, ele nasce em uma família sacerdotal. Ele vive em Jerusalém. Ele tem uma ocupação que é aquela de se dedicar às cerimônias no templo. Mas ele recebe uma missão muito mais alta. E ele então é portador da própria palavra de Deus. Ele deve receber e transmitir com fidelidade a todo o povo. E realmente isso não é fácil. Hoje, irmãos, para se plantar uma igreja na Europa, se necessita de 6 a 25 anos. Nesse tempo todo, nós recebemos em Torino um grupo de americanos, eram 5 famílias. Que, aliás, tem uma família muito preciosa que a gente mantém ainda muito relação com eles, de amizade. E eles chegaram ali empolgados naquela cidade chamada Torino, e eles me falaram para mim que eles iam plantar uma igreja em 3 anos, e em 5 anos essa igreja ia ser autossuficiente. Não tem aqui no Brasil aquela coisa americana chamada fast food. Então os americanos têm também o fast church. Tem um modelo ali de ingredientes. Não, tudo funciona dentro daquele esquema. E você começa a colocar em prática tudo aquilo. E pá! Olha a igreja aí. E eu disse para ele: olha, isso aqui eu nunca vi dar certo. No primeiro ano eles faziam aquelas reuniões, os italianos que iam se interessavam para poder aperfeiçoar um pouco mais o inglês. Depois de um período eles começaram a brigar entre si. Quando chega o inverno na Europa, você tem que encarar o pior inimigo que você tem na sua própria vida, que se chama você mesmo. É muito complicado você enfrentar o inverno. É ali. Ou você aprende a arte de cultivar a convivência familiar, ou você está perdido. Chega o verão, você sente como se o inferno estivesse te chamando para baixo, não? 45, 47 graus. Meu Deus do céu, a gente escapou dali do verão, viu? Minha esposa já estava angustiada. E nós vemos então aqui esse profeta chamado Jeremias com uma palavra. Dos americanos, em 2 anos, eles brigaram lá entre eles tudo, e foi um embora, depois foi outro e se acabou. Então não existiu nenhuma igreja plantada. A mesma história ocorreu em Verona, com um grupo também de 5, 6 famílias, que também em 1 ano e meio brigaram e voltaram todos, não? O pessoal na Itália gosta de dizer que a Itália é mais ou menos assim um cemitério de missionários, não? É muito complicado as pessoas
se adaptarem ou permanecerem em uma terra adversa, estranha, em um povo completamente, não muito no caso do norte da Itália, nem um pouquinho caloroso. Eu não sei qual a ideia que vocês têm, mas aonde a gente vive é cada um na sua, e você está ali no elevador, no meu prédio, tem hora que ele te olha assim com nojo, assim, ó. Eu nem entro. Então eu subo de a pé mesmo, né? Tipo assim, pô, eu tô subindo no elevador, eu não quero ninguém comigo aqui, entendeu? Ah, pô. Tivemos um vizinho embaixo, já me chamou a ter a polícia secreta. Um dia estamos lá em casa, bum, que é a polícia. O cara mostrou lá um distintivo lá, Vigos, polícia secreta italiana. Foi nem... Mas ele já foi embora, o vizinho, mudou. Mudou um outro vizinho na frente com um cachorro ali que infernizou tanto a vida dele que ele comprou uma casa em outro canto e foi embora, não? Mas esse é o contexto. Depois das 10 não pode dar descarga, senão você incomoda os outros moradores que estão dormindo. Então, se der uma dor de barriga, segura lá. Tudo isso ali, no norte. Eu não posso generalizar todo o contexto italiano. E tudo isso tem que entrar dentro da sua mente. Você tem que saber como você faz as coisas. Você tem que evitar que as pessoas fiquem chamando a sua atenção. Você tem que se esforçar para viver dentro de tudo aquilo que é aquele modelo. E nós temos então aqui um modelo em um período que é chamado profeta Jeremias. E ele viveu em um contexto de uma religiosidade feita de ritos. Ele trabalhava dentro do templo, cerimônias, discursos, e, em geral, isso faz até bem. Mas ele foi chamado por Deus para pregar uma palavra que corta, que denuncia, que acusa, que mete toda uma estrutura em crise, que tira a máscara das pessoas, que chama a um verdadeiro arrependimento, a conversão. E tudo isso é como um prato que começa a queimar. Saiu do forno. Ele está denunciando a crise, a hipocrisia, a injustiça, a idolatria. E tudo isso é como um juízo inapelável diante de Deus. E o povo não se arrepende. Em geral, irmãos, as pessoas, eles têm muita dificuldade de ouvir aquilo que é desagradável. Aquilo que não é agradável aos ouvidos. E nós devemos saber que a fé no Deus verdadeiro não é uma religião para pessoas que estão cômodos. Tantas vezes significa ler a palavra de Deus contra você mesmo. É isso que nós fazemos como cristãos. Toda vez que nós lemos a palavra, nós estamos lendo a palavra contra nós mesmos. Porque a palavra sempre está te chamando a um verdadeiro arrependimento. Aliás, são dois os arrependimentos. O primeiro, novo nascimento. O segundo, deve ser contínuo nas nossas vidas. Nós devemos nos arrepender todos os momentos diante de Deus. O profeta Jeremias, ele tem um segundo ponto aqui, que a palavra dele é uma palavra predestinada. Versículo 5. Antes que você nascesse, ali, formação no ventre da sua mãe, eu te conheci. Eu te consagrei. Eu te constituí profeta. Antes. No nosso pequeno grupo ali na Itália, nós temos quintas-feiras, estudo bíblico. Terminamos depois de um ano o livro de Marcos. Antes de vir para o Brasil, eu peguei o livro de Jonas. Concluímos. Voltando agora,
A gente vai estar pegando o livro de Romanos e vamos embora, 2, 3, 4 anos sem pressa, o tempo que for necessário. Aos domingos pela manhã nós temos o nosso culto de adoração e à tarde nós estamos na Confissão de Fé de Westminster. Quando eu saí, o último estudo foi o eterno decreto de Deus. E aqui nós vemos então uma questão muito interessante na experiência do profeta Jeremias. E é justamente essa questão de uma chamada, de uma eleição, de um Deus que sabe todas as coisas antes que você nascesse. Eu te consagrei, eu te constituí. Aqui, nesse segundo ponto do profeta Jeremias, nós vemos a absoluta soberania de Deus sobre toda a realidade, de cada pessoa. Ele não é somente o criador de cada coisa, mas ele determina cada coisa e pessoa segundo o seu propósito eterno. Eu podia me estender aqui com vocês citando o apóstolo Paulo no livro de Efésios. Eu podia andar ali em Romanos, capítulo 8, versículos 29 e versículos 30. E eu podia andar muito mais adiante ainda, citando o livro de Gálatas. Mas uma coisa nós devemos ter plena certeza. Cada um de vocês que estão aqui devem saber que vocês têm uma função para desenvolver nesse mundo. Se vocês têm filhos, vocês devem deixar esses filhos dentro dessa igreja aqui, como discípulos de Cristo. É uma responsabilidade e um privilégio dos pais. Se vocês têm a possibilidade e a oportunidade de, com as suas vidas, testemunharem às demais pessoas os valores de justiça, de verdade, de integridade, vocês devem fazê-lo. Essa coisa de evangelização, eu sou filho de uma época. Ontem eu me reuni com um grupo de amigos de uma missão chamada Cristo é Resposta. Eu trabalhava no centro de São Paulo e nós pregávamos o evangelho nas ruas ali. Éramos jovens das mais diferentes denominações e nós então criamos uma missão. E no centro de São Paulo a gente fazia os cultos e eu tinha pouco tempo, a gente pregava ali, cada um se revezava, e o nosso desejo era que aquelas pessoas pudessem ser alcançadas, salvas. E existem várias pessoas que foram são frutos desse trabalho, e nessa vinda agora aí, depois de praticamente aí mais de 25 anos, 30 anos, a gente se encontrou, e foi uma emoção muito grande. Desse grupo, nós contamos ali, tinham 4 pastores de diferentes denominações, temos 2 missionários, eu que estou na Itália, e o Romário que foi lá para a Índia, e ainda continuamos como missionários, com a graça de Deus, e a gente estava conversando sobre todas essas coisas que o Senhor fez, mas uma verdade a gente tem que entender: aquele período, aquele modelo, ele passou. Eu continuo sendo filho do meu tempo. O último evangelista de massa que eu conheço se chama Billy Graham. Hoje nós vemos aí youtubers, não? Pessoas que criam a opinião nas demais pessoas através de WhatsApp, de YouTube. Hoje a igreja deve encarar a comunicação em um modelo muito mais sério. E a abordagem deve continuar sendo sempre a mesma. Mas essa palavra do profeta Jeremias predestinada, ela deve ser proclamada. Nós devemos fazê-lo. Nós devemos saber como fazê-lo. Na Europa hoje, praticamente evangelizar na rua ali é muito complicado. Se eu quiser evangelizar na minha cidade, por cada pessoa que vai, eu tenho que pagar um selo de 16 euros. Não pode sujar a cidade.
Então eles vão pegar ali o nome da igreja, vão fazer a multa. Não é pouco dinheiro que se paga pela multa. Vai 5 pessoas, 10, 160 euros de selo. Então geralmente o que se faz? Põe uma mesinha, coloca ali literatura gratuita e quem quiser pegar, pega. E um dia inteiro, de repente, você viu aí que 3 ou 4 pessoas se aproximaram para conversar, para falar alguma coisa, mas essa é a situação que se encara hoje. Se você sujar a cidade, você vai pagar. E o modelo não é que é tanto viável. O que funciona de verdade é a questão da amizade, é a questão das relações interpessoais. E nós devemos saber que cada ser humano, ele não nasce por caso. Cada ser humano que nasceu, cada filho de Deus que está aqui presente, Deus, ele deu uma tarefa para você. Deus, ele deu uma função para você. Paulo expressa isso em diversos modos. E Jeremias não é um profeta qualquer. A Bíblia não é um livro como qualquer outro livro. A Bíblia é um livro predestinado. Em Kosovo, nossa igreja, a gente fez esse ano uma conferência missionária somente as Escrituras. Veio o pessoal da Base Europa, Pastor Carlos, o Gabriel que trabalha na Romênia, Paulo Sicoli, o Marcos Azevedo, tiveram na Itália. Depois nós seguimos para a Albânia, em Tirana, e depois nós fomos ao Kosovo. O Kosovo não é uma nação, é um pedaço de terra muito complicado, e nós então fomos falar numa igreja. O Kosovo tem a maior parte da sua população muçulmana, mais de 90%. E é muito mais fácil você ver mulheres andando com véu na Itália do que no Kosovo, só para você ter uma ideia. E ali, então, um irmão pegou a Bíblia e deixou a Bíblia assim, próximo da escada, não? Posicionou a Bíblia ali e o pastor falou: irmão, dá para você recolher o seu livro sagrado? Existe uma ideia, irmãos, no Islã, que o seu livro sagrado é o seu livro sagrado. E o livro sagrado jamais ele deve tocar o chão, porque o chão é impuro. O seu livro sagrado, ele deve estar sempre com você. Cada muçulmano tem o seu livro, o seu Corão ali, e ele embrulha o seu Alcorão em um pedaço de seda muito custoso, e quando ele vai ler, ele desembrulha aquele livro sagrado, e ele toca naquele livro como se fosse a coisa mais especial do mundo. E o pastor disse que nós cristãos temos que tomar muito cuidado. Você jamais deve dar o seu livro sagrado para um muçulmano ler. Pega outro livro e dá, porque o seu livro é o seu livro, e o seu livro não pode tocar o chão. É impuro. E ele disse: aqui na nossa igreja a gente não quer escandalizar os muçulmanos que vêm aqui, pensando que a gente desvaloriza o nosso livro sagrado. A palavra de Deus, ela é uma palavra predestinada. Em qualquer contexto, em qualquer situação, seja aqui na Itália, na Albânia, em Kosovo ou em qualquer outro contexto, ninguém nasce por caso. Todo mundo tem uma função. E Jeremias, então, tem consciência dessa sua situação. Por isso que a Bíblia não é um livro como outro. É única, é insubstituível, é inalterável, é portadora da infalível palavra de Deus. Aliás, toda a Bíblia é palavra de Deus. E é muito importante a gente prestar atenção nisso. Não é um versículo, mas é todo o conteúdo. Hoje a gente vê que tem diversas seitas que surgem por aí, pegam determinados textos bíblicos isolados e passam essa ideia de que isso é palavra infalível de Deus.
manipulada. Nós então somos chamados a prestar atenção, porque a Bíblia é lâmpada, ela deve iluminar os locais mais escuros. E ali no Kosovo, eu conversando com um pastor, que era muçulmano, e ele me disse para mim que ele conheceu a Cristo, justamente porque um outro cristão tinha ali o seu livro sagrado, e ele disse: eu posso ler o seu livro? E aquele cristão disse: não, é o meu livro, mas eu tenho um outro aqui, te dou aqui para você, o Novo Testamento dos Gideões. Deus então falou profundamente. Ele tinha uma ideia de que os cristãos, eles desvalorizavam os seus livros. Hoje a gente fica olhando no Brasil essa imensidão de oportunidades, de literatura, de conforto que a gente tem aqui hoje em matéria de fé, de igreja, todos esses atalhos que nós vemos, pessoas hoje que praticamente têm uma dependência tecnológica. Aliás, eu aqui próprio não carrego nem papel, nem eu, nem o pastor que está aqui, não, está tudo aqui dentro. E tudo isso aí deve ser para a glória de Deus. E quando você vai em determinados locais assim do mundo, onde você nota que as pessoas elas estão procurando as coisas mais significativas, a gente deve entender que ali a Bíblia, ela não é um livro como qualquer outro. A palavra de Jeremias, ela é desagradável. E a palavra de Jeremias, ela é uma palavra encarnada. É o que diz os versos 6 ao verso 9. E é um rapaz que acaba de receber uma chamada para ser profeta. Ele se sente como inadequado, ele não tem as características para assumir essa responsabilidade. E o profeta, ele confessa essa impossibilidade. Ele foge, ele tenta se esconder, ele não tem possibilidades de falar. O próprio Cristo, na sua plenitude da sua humanidade, ele disse: Pai, se não é possível que esse cálice passe, que seja feita a sua vontade. Jeremias, ele revela então essa personalidade em crise. E hoje são 25 anos e a gente como missionário é bem cansado, sabem, irmãos? Eu não sou mais aquele missionário do início que tinha aquele ímpeto de girar as igrejas nas mais diferentes partes. A gente vai cansando um pouco no caminho, mas o desejo de pregar e proclamar o Evangelho continua sempre sendo o mesmo. Jeremias, ele tem toda essa característica por trás dele. E ele sabe que a Bíblia não é um livro que caiu do céu sem nada, mas ele foi escrito por verdadeiros homens, por verdadeiras mulheres como nós. A Bíblia é um livro humano, a Bíblia é um livro divino, como Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem feito carne. E a gente vê então que a palavra de Jeremias é uma palavra para demolir e para construir. Essa é a missão do Evangelho. Essa é a missão das Sagradas Escrituras. E a gente vê então que a chamada do profeta é uma chamada de arrependimento. Aliás, o arrependimento ele é presente em todo o Antigo e Novo Testamento. E é uma mensagem que deve ser sentida ainda hoje. E a gente vê que o cristianismo vive uma grande decadência. Igrejas que estão pregando uma mensagem de diversão, mensagens irrelevantes, mensagens insípidas. Nós vemos hoje que a qualidade de vida cristã ela está distante de tudo aquilo que disse o cristão, o filósofo cristão Aristide. E nós vemos hoje que tem aparência e engano. E tudo isso não pode permanecer por muito tempo. A Bíblia diz que quem está em Cristo
nova criatura é. Coisas velhas se passaram. Geralmente ali onde nós trabalhamos, na nossa cidade, é muito complicado para que as pessoas possam vir até a igreja. E a primeira reação do italiano quando ele começa a frequentar a igreja, ele fala para mim: olha, pastor, eu não quero mudar de religião. Então isso é uma característica. O camarada viveu a vida toda distante de Deus, ele nunca foi na igreja católica, ele sequer foi batizado na infância, ele não se casou na igreja católica, mas ele não quer mudar de religião. E eu pergunto, então qual é a sua religião? E nem mesmo ele sabe definir qual é essa religião. Muito tempo atrás, anos 80, 90, se tinham profecias que o secularismo ia acabar com a Europa e aquela coisa toda. E o que se nota hoje na Europa não é uma nação ou um continente secular. Pelo contrário, sempre, cada vez mais as pessoas têm hábitos religiosos. Eles acreditam em duende, fada madrinha, em ETs extraterrestres, massagens energéticas. Você vê propagandas aos milhares de astrólogos que adivinham determinadas coisas, e você vê dentro das pessoas toda essa característica estranha, um pouco mística, pagã, sempre presente. Em um Natal em casa, a gente estava comendo com uma família, o camarada disse para mim assim na mesa: sabe, pastor, eu admiro vocês cristãos, mas eu sou um ateu não praticante. Aí eu falei: nossa, vocês já imaginaram, irmãos, o ateu pentecostal? Tem o não praticante, já conheci o ateu tradicional. Não, eu sou um ateu tradicional. Então, falei, não praticante, eu não vou realmente nas minhas reuniões. Eu falei, que reunião? Eu tinha que formar um grupo de amigos como vocês assim, alimentar a minha fé, o meu credo, não? E ele foi de acordo comigo que o ateísmo realmente é um estilo de vida, se transforma em uma própria religiosidade. E nós vemos que essa questão da chamada do Evangelho para o arrependimento, ela deve ser uma mensagem que as pessoas devem sentir hoje. Até que horas eu vou, pastor? Não tem uma hora agora? Ok. E qual é a mensagem que nós estamos anunciando? Qual é a mensagem de arrependimento que nós temos hoje? Eu fiquei profundamente, irmãos, surpreso de ver a quantidade de jovens que, na minha região ali na Zona Leste de São Paulo, que durante esses 3 anos se casaram e se separaram. O que está ocorrendo com o nosso cristianismo? Qual é a nossa expectativa como cristãos? Jesus, de verdade, Ele é Senhor das nossas vidas? Por que está ocorrendo tudo isso? O que está passando com a cabeça do nosso povo? Será que nós queremos um Deus que sirva os nossos desejos? Ou nós queremos e estamos aqui para glorificar um Deus que é Senhor de tudo e de todos e que deve ser Senhor das nossas vidas? O que está acontecendo dentro da cabeça dos cristãos que professam conhecer o nome de Cristo? Qual é a diferença que as pessoas estão vendo dentro das nossas vidas, das nossas famílias? E a gente vê hoje que o grande desafio hoje é falar com a própria vida. E eu gostaria de concluir contando brevemente para vocês uma história que se passou na Venezuela quando estávamos ali. Tinha uma cerimônia de bodas de ouro dentro da igreja, 50 anos.
E tinha um senhor no fundo da igreja que chorava copiosamente. Um senhor de mais de 60 anos. E ele entrou na igreja aquele dia e ficou ali, chorou durante toda a cerimônia. Quando terminou o culto, o pastor que estava ali, no caso o pastor da igreja da região, o Edgar, foi falar com ele, nós estávamos ali, e ele disse que ele tinha mais de 60 anos de idade e que ele teve diversas oportunidades em toda a vida dele. E todas as oportunidades que ele teve, ele desperdiçou. E que aquela cerimônia de 50 anos de casamento para ele era devastadora, porque ele abandonou a própria família, porque ele abandonou os filhos. E ele acreditava que aquilo era o estilo de vida que ele podia viver. E ele disse, sabe, pastor, eu perdi tudo. E eu creio que o que ele disse é uma grande verdade. Vocês estão aqui. Deus, ele tem um plano. Deus, ele tem uma obra na vida de cada um de vocês. E eu creio que vocês podem influenciar para o bem ou para o mal. E eu quero desafiar vocês aqui a abençoarem as pessoas que estão próximas de vocês. O primeiro campo missionário dessa igreja deve ser a própria família, a própria casa de vocês, os vizinhos de vocês, os colegas de trabalho de cada um de vocês aqui. O primeiro campo missionário de vocês aqui deve ser o arrependimento entre marido e mulher. Deve ser o perdão, a graça. Esse é um campo missionário. Até porque nós estamos aqui para glorificar a Deus. Esse é o objetivo primário do ser humano. Essa foi a vocação de Jeremias, a sua chamada. E eu quero chamar vocês, irmãos, a deporem as armas, que é o que significa arrependimento. Arrependimento quer dizer, deponhamos as armas. Vamos parar de lutar, um contra o outro. É isso que significa. No plano espiritual, reconhecer que Deus é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é sustentador. Se vão bem as coisas, se vão em modo difícil, complicado, se eu tenho trabalho, se eu não tenho trabalho, é glorificar a Deus. Esse deve ser o objetivo da vida de cada um de vocês aqui. E eu quero desafiar vocês a olharem ao sabor antigo, à nossa fé, que não é uma novidade. Ser moderno não significa aceitar todas as coisas que estão ocorrendo hoje. Não significa aceitar que todas essas coisas devam ser parte das nossas vidas. Tudo isso pode levar ao desastre. Você pode influenciar para o bem ou pode influenciar para o mal. Nós temos dezenas de exemplos nas Sagradas Escrituras de pessoas que tiveram as suas vidas marcadas pela graça de Deus, mas viveram em um desastre absoluto. Basta olhar para Davi, basta olhar para Abraão e tantíssimos outros personagens nas Sagradas Escrituras. E eu gostaria que vocês abaixassem suas cabeças, que eu gostaria de orar. Pai Santo, que nesse domingo, Senhor, domingo de missões, essa igreja possa ser tocada profundamente a entender, ó Deus, que o maior desafio, ele começa em casa. Deus Santo, que o Senhor esteja aqui hoje, Senhor, conduzindo famílias a um verdadeiro arrependimento. Casais ou filhos, pais. Deus, que a Tua palavra possa ser viva, que nós possamos aprender, Senhor, a fazer uma leitura
regeneradora, transformadora. Pai Santo, toma nas tuas mãos o teu povo aqui, Senhor. Que o cristianismo de verdade possa ser uma característica que muda em todos os sentidos as nossas vidas. Que a nossa justiça, Senhor, que o nosso entendimento, o nosso caminhar, possa ser pautado pelo discipulado cristão. Usa, Senhor, as nossas vidas para glorificar o Teu nome nessa sociedade que cada vez mais confusa. E abençoa, Senhor, a nossa nação, Brasil, de modo que ela possa abençoar também outras nações. Toma nas Tuas mãos, Senhor, esse povo, essa igreja, esse ministério estabelecido aqui, para a glória do Teu santo nome. Amém.